Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, avançando hoje pelo capítulo 9 de Lucas, capítulo 10 de Marcos e capítulo 8 e capítulo 19 de Mateus. Por que essa desconexão de Mateus, né? De olharmos para o capítulo 8 e olharmos para o capítulo 19? Porque nós estamos usando o Evangelho de Lucas para nos dar a referência de tempo sobre o ministério de Jesus. Então, se considerarmos Lucas na sequência, a gente vai perceber que essas passagens paralelas de Mateus, elas se encontram em capítulos diferentes. Mas antes vamos orar pedindo que Deus nos dirija aí para mais um estudo, possamos ter o nosso coração transformado e principalmente seguirmos a imagem do nosso Senhor Jesus. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra, buscarmos esse conhecimento aí do alto, essa transformação de coração que nos faz parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus. E nós te agradecemos, porque isso é o Seu Espírito que induz em nós esse desejo. O Senhor que nos capacita, o Senhor que nos dirige, o Senhor que nos dá entendimento, o Senhor nos dá essa vontade também. Somos muito gratos pelo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus e pelo Espírito Santo que hoje atua e habita em nós. E tudo isso só foi possível porque o Senhor um dia, na cruz, em Jesus, possibilitou que todo o nosso pecado fosse justificado, podendo então ter a habitação do seu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor dirija esse estudo agora, nos dê entendimento, abra os nossos olhos, o nosso coração para ouvir a Tua Palavra e possamos sair engrandecidos mais uma vez. Tudo isso para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar a perceber aqui agora, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, a parte final do ministério de Jesus, a ida dele para Jerusalém, para que cumprisse então o propósito a que ele foi enviado aqui, né? Então, capítulo 9, versículo 51 de Lucas nos diz: aproximando-se do tempo que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. A passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 1 e 2, não deixa claro essa última partida, mas como também vem na sequência de Lucas, entendemos que é a passagem paralela. E ela nos diz assim: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. A passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 1, nos diz: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Rio Jordão. Novamente a multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele as ensinava. Então aqui, gente, nós percebemos pontos importantes aqui, né? Que, primeiro, essa direção de Jesus ir para cumprir a obra, principalmente no que Lucas relata de ser elevado ao céu. E Lucas, a gente vai perceber muito isso, né? Essa questão da humanidade, né? Percebemos isso no Evangelho, percebemos isso em Atos, até quando ele relata Jesus sendo assunto ao céu. É pensar nesse Jesus humano, perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem, sendo elevado ao céu. Então estava chegando esse momento. E para isso ele tinha que passar por Jerusalém. O que significa aqui? Para ser entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus assume essa condição, ele vai... Lucas fala aqui, né, resolutamente, ou seja, sem medo, ele vai apto para a missão. Ele vai cumprir aquilo que era o propósito dele. Mas como percebemos tanto no relato de Mateus quanto no relato de Marcos, desculpa, ele continuava o seu ministério, mesmo já indo nessa direção, porque grande multidão estava com ele e ele, como já vinha fazendo, continuava curando e principalmente continuava ensinando. E Marcos deixa uma ênfase nisso. Ele fala que esse era um costume de Jesus. Jesus costumava ensinar. Ele veio aqui para transmitir as boas novas do reino. O precursor
junto com João Batista, que foi o primeiro para preparar o caminho, e agora Jesus, a mensagem do Evangelho, é o que ele ensinava e estava ensinando para esse povo. Muito mais do que as curas. As curas significavam que ele era Deus. Mas mais importante do que as curas era o fato do Evangelho estar sendo pregado. Era anunciado a chegada do reino dos céus, do reino de Deus. Esse reino que em dado momento ele ia ser assunto para reinar para toda a eternidade, mas que ele já anunciava aqui, e nós que ainda aguardamos a nossa ida para o céu, ou então a volta de Jesus para reinar aqui com ele na terra, reino que a gente já pode tomar posse. Mas percebemos aqui a entrada então de Jesus nessa fase final do seu ministério, então no sentido de ir para Jerusalém para cumprir tudo aquilo que era designado, principalmente na cruz. Aí avançando no capítulo 9 de Lucas, do versículo 52 ao 56, nós vemos assim: E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro povoado. Então, Jesus sai da Galiléia, vai no sentido de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus usa Samaria para ir para Jerusalém. Nós vimos na passagem lá de João, quando Jesus encontra a mulher samaritana, que ele propositalmente vai por Samaria. Os judeus eles faziam um caminho contornando Samaria, pela briga que eles tinham com os samaritanos. Mas judeu, naquela época da mulher samaritana, passa por Samaria, exatamente para cumprir aquele propósito com a mulher samaritana. E aqui, novamente, eles também passam por Samaria de novo, mostrando que Jesus também estava se apresentando ali para os samaritanos, da mesma forma com que fez com a mulher samaritana. E olha que coisa interessante, ele envia mensageiros para isso, para preparar a estada dele ali nesse povoado samaritano. Então ele manda alguns discípulos antes. Quando os discípulos chegam, o povo nota, e aqui provavelmente os discípulos prepararam o caminho, Jesus foi, mas aí o povo notou que na verdade ele ia para Jerusalém, e aí penso que aqui houve aquela mesma condição que a mulher samaritana dialogou com Jesus, né? Aonde que se deve adorar? É em Jerusalém, é em Samaria? Tinha, né? Desde a divisão dos reinos, né? Quando Judá e Benjamim se tornam a tribo de Judá, a tribo do sul, e as outras 10 tribos se separam e tem em Samaria o seu local de adoração. Cria provavelmente esse imbróglio, e Jesus já tinha explicado isso para a mulher samaritana, né? E uma coisa interessante, gente, que eu queria ter em mente aqui, e na minha opinião, não fala aqui claramente, mas na minha opinião, os samaritanos, eles tinham a mesma espera que os judeus. Eu estou dizendo isso pelo relato da mulher samaritana, porque quando a mulher samaritana dialoga com Jesus, a gente percebe o desejo dela da vinda do Messias. E, inclusive, quando ela é salva e ela vai contar as boas novas lá no povoado dela, todo mundo vem para encontrar Jesus. Ou seja, os samaritanos não quer dizer que era um povo ateu, um povo que não estava conectado com a vinda do Messias. Pelo contrário, eles desejavam do mesmo jeito. Tinha já sido, os samaritanos era mistura já do povo das 10 tribos, não eram as 10 tribos puras, né? Já tinham se misturado com outros povos pagãos, mas ainda tinha muito isso. Eu chego a essa conclusão de novo pelo fato da mulher samaritana, e o diálogo que ela tem com Jesus é de alguém que crê, né? E só que tinha essa coisa, onde que se deveria adorar verdadeiramente, Samaria ou Jerusalém? E provavelmente já dando, porque eles vão não recebem Jesus por causa disso, não, mas ele é um adorador de Jerusalém, é um inimigo, entre aspas, né? Os verdadeiros adoradores samaritanos adoram em Samaria, não em Jerusalém. Então provavelmente é isso, é um inimigo, digamos assim, aqui, né?
Não vamos recebê-lo não, porque ele é um adorador de Jerusalém. E aqui me parece muito do que acontece hoje. A impressão que eu tenho aqui é o que as igrejas muitas vezes têm feito. Pô, se o cara é presbiteriano, ele vai defender a tese dele da adoração presbiteriana, ou batista, ou tradicional, digamos assim, né? As igrejas mais tradicionais até se aceitam um pouco mais, mas já tem dificuldade de olhar para os, por exemplo, os adventistas, os santos dos últimos dias, e assim, se você adora lá, você é um adorador de lá e você tem a sua verdade, o outro adorador lá, né? E a gente percebe que não, porque Jesus foi até esse povo. O povo não recebeu, mas Jesus foi, Jesus visitou. E, na verdade, não quer dizer que não recebe os samaritanos, porque na história da mulher samaritana a gente percebe um desfecho bonito, onde muitos recebem Jesus. Aqui a gente já percebe um desfecho não bom, eles infelizmente rejeitam o Messias. Mas muito por isso, né? Pela religiosidade e pela tradição naquela religião que ele segue, naquele lugar que ele frequenta. Às vezes a gente perde a visitação de Deus, a gente perde a visitação do Messias por estar arraigado numa certa, né, denominação, por exemplo. Crendo que só a nossa denominação ou um grupo de denominações que representam, né, por exemplo, as igrejas tradicionais, que só elas realmente são verdadeiras, só ali a adoração é verdadeira. E não é, e não é. A gente vai perceber que Jesus vai visitar todos. Jesus, ele não faz acepção, né? E aqui ele está mostrando para a gente. Na sequência, ao serem rejeitados, Tiago e João, né? É engraçado, porque quando Tiago e João estavam naquela cena lá do Monte da Transfiguração, e depois que Jesus cura aquela menina, aquela criança que tinha epilepsia, né? Tinha convulsões. E os discípulos, eles vivem muito esse contraste de ter ou não ter poder. Naquele caso, os discípulos não tiveram poder de curar aquela criança. E Jesus até fala da pequena fé deles, vai falar da pequena fé de Pedro andar sobre as águas. A gente viu também essa passagem. Então eles tinham muito esse contraste. Agora, quando é negativo, eles acham que tem poder, porque olha o que eles falam. Vocês querem, Senhor, o Senhor quer que façamos cair fogo do céu para destruir? Quer dizer, gente, isso aqui é um negócio que no meu coração foi assim, triste, né? Porque na decepção que eles tiveram de não serem aceitos, assim, aí eles acham que tem poder. Poder de mandar fogo do céu para destruir. Quer dizer, fé para destruir nós temos. Agora, fé para salvar, que foi o caso do menino lá endemoniado, nós não temos. Fé para andar sobre as águas, nós não temos. Isso é algo que confrontou tanto meu coração. Falei, poxa, que coisa, né? E muitas vezes a gente pode estar caminhando nessa destruição, fazendo a mesma coisa com outros irmãos. Por exemplo, um irmão de uma denominação que a gente não crê que seja alcançada, a gente está jogando maldição sobre ele. A gente acha que tem poder para jogar maldição, que eles sejam amaldiçoados. E eles fazem isso como se tivesse esse poder, e ainda usando o fogo do céu, para que desça fogo do céu. Mas Jesus os repreende, como nós devemos ser repreendidos também por Jesus, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E nós hoje, representantes do Filho do Homem, somos chamados para salvar, não para destruir. E aí vou um pouco mais além disso, porque não, a gente está falando ele está falando especificamente aqui de um povo que também cria no Messias, digamos assim, crentes no Messias, mas para todo mundo. A gente às vezes abomina o drogado, o homossexual e daí por diante, destruindo, em vez de apresentar a salvação. E Jesus veio para salvar, ele não veio para destruir. Infelizmente, eles não receberam Jesus aqui, os samaritanos. Eles tiveram a oportunidade, porém não consumaram essa oportunidade. Eles vão se ajustar com Deus. Não sei se eles tiveram outra oportunidade no futuro. Não sei se as pessoas aqui que não recebem a nossa palavra hoje vão ter outra oportunidade no futuro. Mas isso pertence a Deus, não pertence a nós.
Nós não somos chamados para destruir, nós não somos chamados para afastar, nós não somos chamados para julgar, nós somos chamados para apresentar a salvação, para apresentar o evangelho, para apresentar o amor de Deus para essas pessoas. O resultado não pertence a nós. Se vai receber, não vai receber, se é a única oportunidade ou se vai ter uma no futuro, isso não cabe a nós, isso cabe a Deus. Ele tem a soberania, ele tem o poder, ele tem a ciência e o nome dos seus escolhidos. E ele que vai se ajustar, seja para a salvação, seja para a condenação eterna. A nós não cabe esse papel. Isso é muito importante. Aqui ele fala algo muito importante, ele usa o termo, né? Vocês não sabem de que espécie de espírito são. Podia pensar em várias linhas aqui, né? Do que ele quis dizer com isso, mas eu penso o seguinte: nós somos direcionados pelo Espírito. Seja o Espírito desse mundo, seja o Espírito Santo. Para a gente ter esse discernimento espiritual. A que espírito temos sido? Que espírito ou espíritos têm nos guiado? Porque a gente pode ter os espíritos desse mundo guiando as nossas decisões. E essa decisão que eles estavam tendo aqui não era do Espírito Santo. Era de um espírito mundano. De um espírito da ordem desse mundo. Mas nós, hoje, temos a possibilidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao trabalhar o nosso coração, ele vai produzir vida. Ele não vai produzir condenação. Ele vai produzir evangelho. Ele vai produzir conhecimento de Deus. Ele vai produzir imagem de Deus em nós. As pessoas vão poder ver, mesmo que ainda não em plenitude, a imagem de Cristo. Isso é o que o Espírito produz. E se Cristo diz que não veio para condenação, mas sim para salvação, é a mesma coisa nós. Nós não viemos para a condenação. Nós viemos para a salvação. Podemos falar que quem não receber vai ser condenado? Isso é uma coisa. Mas não cabe a mim entender quem recebeu a salvação ou quem não recebeu. Cabe falar, gente, nós precisamos crer, para que crendo possamos ser salvos. Mas não falar, você não recebeu, você está morto, você tá em pecado. Não, pecado não, né? Pecado a gente pode até falar, a gente fala, você vai para o inferno, né? É engraçado que, pensando até sobre isso, a gente tem hoje, né, um palavrão, entre aspas, que as pessoas usam muito, né? Se você se chateia com alguém, a pessoa fala, vá para o inferno, vai para o inferno, me larga, me esquece. Olha o poder dessa palavra que a gente nem dá atenção. Pra gente ficou tão cotidiano falar vá para o inferno, que olha o que a gente está profetizando na vida. Tudo que a gente fala, gente, é uma profecia, uma profecia que a gente faz aqui. Profecia no sentido, a gente está desejando algo no nosso coração, né? Olha que coisa. E virou tão banal isso que a gente fala, vai para o inferno. Olha que coisa, né? Que espírito tem habitado nosso coração quando nós falamos uma coisa dessa, ou das pessoas que falam uma coisa dessa. Isso é importante para a gente começar a meditar a respeito. Nós precisamos também começar a usar palavras que geram vida e não palavras que trazem morte. Nós falamos na semana passada sobre isso. Nós temos que orar mais por essas pessoas em vez de ficar criticando, em vez de ficar conduzindo. Em vez aqui deles falarem, poxa, Senhor, vamos orar para esses samaritanos aqui para ver se eles encontram a graça? Não, vamos destruí-los. Por quê? Porque o meu desejo não foi atendido. Eu fui lá, proclamei que Jesus estava vindo e ele não recebeu. Então, como o meu desejo não foi atendido, eu vou mandar destruir. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para produzir salvação. E cabe a Ele, ao Pai e ao Espírito Santo, trabalharem na vida de cada um da forma com que eles acharem melhor, né? E continuando então agora, Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62, nós vemos assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse, siga-me, mas o Senhor respondeu, deixe primeiro ir sepultar meu pai.
E o Senhor lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro lhe disse: Senhor, vou seguir-te. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas primeiro deixe-me voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então, até aqui a palavra de Deus. A passagem paralela dessa é Mateus, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22. Inclusive, o capítulo 8, versículo 19 de Mateus, diz que esses homens aqui eram mestres da lei. Na verdade, um mestre da lei, que pergunta isso para Jesus, né? Lucas apresenta ele como um homem, mas Mateus fala que é um mestre da lei. E ele, convicto aqui, diz: aonde o Senhor for, eu vou. Eu te seguirei. E Jesus responde: entenda, para isso você vai ter que abrir mão da sua zona de conforto. Porque quando ele fala que as raposas têm sua toca, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, mais do que uma aplicação literal, do que eu ter um lugar para morar, penso que é exatamente, olha, a nossa vida é isso. Jesus saiu andando por todas as regiões, não sabia. Quando ele manda os discípulos, e nós vamos ver no estudo seguinte, quando ele manda os 70, ele fala para eles: vocês vão na cidade, vocês não vão levar nada. Lá, se alguém receber, vocês ficam na casa dele. Se não receber, vocês sacodem o pé e vão embora. Eles não tinham uma garantia de nada. Eles tiveram que sair da zona de conforto. Jesus, nessas andanças dele aqui, durante o ministério dele, dos 3 anos dele, mesma coisa. Ele não sabia, né, dentro da leitura dele, né, de como ele estava aqui, ele não tinha essa confiança, ele não tinha essa sabedoria, mas ele tinha a confiança de que o Pai supriria ele. E você seguir Jesus requer isso, sair da zona de conforto. A gente entender que o Pai estará nos provisionando no ministério da proclamação. Porém, a gente não tem essa segurança. E Jesus fala para ele: você quer me seguir? Primeiro, pense, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E sendo um mestre da lei, provavelmente era alguém de alta, né, condição. Ou pelo menos uma condição média para cima. Então era alguém que tinha que abrir mão de certas coisas. Não só abrir mão das coisas físicas, e aqui ele fala, acho que explicitamente das coisas físicas, né? Falando de moradia, mas principalmente da zona de conforto, mas também como Paulo, no seu chamado, sai. Abrir mão das suas convicções, abrir mão daquilo que você buscava antes. Um mestre da lei, ele busca o conhecimento, ele busca aquela proeminência de ser um rabino, de ser alguém que vai ser seguido. Você vai ter que abrir mão disso. Paulo fala pra gente, né? Aquilo que ele achava importante antigamente era esterco para ele hoje o contrário. Aquilo que era muito ruim era o que era esterco antes, agora é você ter essa convicção que esse é o chamado, é você sair da zona de conforto em todas as áreas da sua vida. Um chamado para o evangelho é complexo. Esse seguir-me aqui, porque às vezes a gente acha que seguir Jesus é só ter coisa boa. Mas ele está falando, não é. Outra coisa, ele continua aqui dizendo, né? Deixa eu primeiro ir sepultar meu pai. Jesus disse não, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Porém, você vai e proclama o reino de Deus. E aqui eu entendo que tem muito a ver com essa questão, vai ser também na próxima passagem, essa questão da tradição, principalmente judaica, e muitos deles, às vezes, se convertiam sem a família, sem os pais se converterem. E a impressão que eu tenho aqui ao ler isso é dizer o seguinte: olha, eu não posso te seguir agora, porque meu pai ainda é vivo. Porém, ele é um judeu. E sendo judeu, eu não vou poder falar do evangelho para ele, porque senão você expulso de casa. E naquela época não tinha jeito, gente. Não expulsava. Você não quer ser judeu, você quer ser igual um gentil, por exemplo, os judeus falam muito disso, expulsavam de casa. Isso é até hoje, tá? Se a gente assistir séries ortodoxas, por exemplo, o filho que não segue é expulso de casa. Por exemplo, eu vi uma série de um grupo judeu ortodoxo que mora em Nova York. Os filhos vivem uma cultura americana. E alguns deles se debandam do caminho, não querem mais ir nas sinagogas, não querem mais seguir os costumes, casar com o povo deles, tal, quer ter uma vida meio que normal lá, né, dos Estados Unidos. Os pais põem para fora de casa.
Os pais põem para correr, até hoje. E antigamente era assim. E provavelmente a imagem que eu tenho aqui dessa passagem é isso. Olha, deixa primeiro meu pai morrer, porque daí eu não preciso mais ficar prestando contas, né, do judaísmo, aí eu sigo o Senhor. E Jesus fala, não, não, não. Você vai continuar falando de mim. Você quer me seguir? E aí Jesus fala, não fica perto de mim. Vai e proclame o reino de Deus. E deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, o judaísmo está morto. É uma religião de gente morta. E se você continuar seguindo eles, você vai continuar nos mortos. Então, deixa que eles mesmos se sepultem. Você, pelo contrário, abra mão de tudo isso, até como falou para o mestre da lei, sai da sua zona de conforto e proclame o reino de Deus. Não espera, é agora, não é para depois. Não é para quando você tiver esse conforto do teu pai morrer, e aí você está livre para falar, não, você tem que falar agora. E ele ainda continua, né? O próximo pergunta, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu voltar e me despedir da minha família. É a gente ter também essas questões, esses laços, essas tradições. De novo, para a gente isso talvez não seja claro. Por exemplo, eu me converter hoje, eu posso ir na casa dos meus familiares tranquilamente, porque o Brasil é um país tranquilo, é um país que não tem, é um país laico, né, onde as religiões são permitidas. Mas nessa cultura aqui, é da mesma forma que o pai, a família também. A família era judaica. Se o cara que vai proclamar algo diferente, a família também ia contra ele. Vou mais longe. Imagina hoje, na situação atual, num país muçulmano. Alguém que vive numa família muçulmana, de repente conhece o evangelho, e aí vai confrontar a família, né? Vai dar problema. E aí o que eu penso aqui é, se infelizmente você tiver que largar sua família em detrimento ao amor de Cristo, porque a sua família não deixa você seguir a Cristo, segue em frente. Porque quem tocou no arado, quem conheceu, não volta para trás. Quem realmente foi alcançado pelo Espírito, não volta para trás. Não vai esperar se despedir, não vai esperar convencer, não vai esperar ser recebido. Ele vai continuar em frente. Isso não quer dizer que a gente possa desistir da nossa família. A gente deve orar por eles, deve apresentar as mudanças que o Evangelho traz na nossa vida, para que eles também possam se converter. Porém, se o que eles fazem nos desvia do caminho, nós não podemos olhar para trás. Então, por exemplo, se eles querem fazer uma festa, né, que hoje não condiz com aquilo que a gente vive, não podemos. Se em algum momento eles falarem, olha, se você não mudar a sua fé e não seguir o que a gente entende, infelizmente tem que também romper, não tem jeito. Por quê? Porque hoje nós temos... E aí também tem uma implicação também interessante aqui, que é a questão de quem realmente é o nosso pai e de quem realmente é a nossa família. Porque apesar de termos um pai terreno e termos uma família terrena, na verdade nós somos filhos do Deus Altíssimo. Em Cristo fomos adotados. Então nosso verdadeiro pai agora é Deus. E se o nosso pai aqui quer se pôr acima do nosso pai de lá, já não fecha a conta. Vou ter que largar esse pai daqui. Da mesma forma a família. Em Cristo hoje temos uma nova família. Somos irmãos em Cristo. Jesus falou isso, né, quando Maria e seus irmãos foram visitar ele. E nós hoje temos uma nova família. Precisamos largar nossa família de origem? Não. Mas hoje temos que entender que também, se a nossa família de origem quiser se sobrepor à nossa família da fé, também não dá. Então, ou seja, nós temos um pai hoje superior, temos uma família hoje superior, que são intransponíveis. Podemos conviver com essas situações aqui de baixo, pai e família? Sim. Mas se isso nos afastar da nossa verdadeira família e do nosso verdadeiro pai, teremos que abrir mão. Porque quem conheceu do pai, quem conheceu os irmãos, não volta para trás. Caminha para frente. E entendo que é o que essa passagem aqui nos deixa. Então isso é importante também para que a gente possa meditar a respeito, ok? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também desejo que possamos estar juntos aí a semana que vem para mais um estudo. Aproveitando para desejar um ótimo ano para todos, né? Nós estamos começando o ano de 2024. Que seja um ano abençoado, coberto
pelas graças do nosso Senhor Jesus, que nós possamos continuar esses estudos, possamos crescer cada vez mais no entendimento de quem é Jesus, para que, moldados por esse entendimento, possamos caminhar e, de novo, que pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, porque o Espírito que hoje nos habita é o Espírito de Deus, e esse Espírito nos capacita para isso. E toda vez que o Espírito desse mundo quiser vir atrapalhar a nossa vida, que o Espírito Santo possa nos encher e a gente caminhar em frente. Amém? Eu vou orar então terminando e nós nos vemos na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse momento que pudemos ver da Tua Palavra, entender do Senhor, conhecer um pouco mais do Senhor, por meio dos evangelhos sinóticos, que nós possamos nesse ano continuar firmes, fortes, incentivados, desejosos de ler sobre o Senhor da Tua Palavra, de Te conhecer, de conversar com o Senhor, de ver o Senhor face a face, de buscar ver o Senhor face a face. Por favor, nos dirija, que o Seu Espírito nos encha cada vez mais, que nós possamos ser submissos a tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós, que o Seu propósito cumpra-se em nossas vidas e que nós saibamos que o Senhor está no comando de tudo. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo encontro. Até lá.